Sporteca Talks, Tecnologia e Inovação no Esporte, um podcast semanal comigo, Beth Romero, jornalista do esporte da Se Joga Bet, e convidados especiais que estão transformando a indústria do entretenimento esportivo. Olha, toda semana a gente tem um encontro e você vai ficar por dentro do que é pauta quando o assunto é tecnologia e inovação no esporte. Quais são as tendências, as informações, os dados, enfim, tudo para você ficar muito bem informado ou informada, que é do mercado, que quer entrar e curtir com a gente, porque afinal de contas, esporte é paixão. Hoje nós vamos falar sobre esporte olímpico. Meu amigo, minha amiga, plataforma de negócio para as empresas, meio de engajamento entre marcas e fãs, os apaixonados como eu e você. Com ele, Gustavo Erbetta, diretor de marketing do COB, Comitê Olímpico do Brasil. Tem uma longa estrada nesse mercado, né, na área de marketing e comunicação. É amigo da casa e agora está com um desafio gigante. Em nem 3 meses... Vem aí, Paris 2024. Bem-vindo, Gustavo. Que legal estar contigo aqui. Obrigado, Beth. É um prazer estar aqui conversando com você. Como você bem colocou, amigo da casa, admirador da casa, na verdade. O trabalho que a Sporteca vem realizando. Acho que desde o nascimento, o trabalho eu conheço há um bom tempo, o Tega, que ele vem realizando, né, nessa seara e nessa frente de inovação e tecnologia. Ainda muito fundamentada no futebol, né? Acho que a gente vai falar um pouco disso. Não somos um país de um esporte só, mas somos um país que o mercado ainda olha para um único esporte, e acho que uma das minhas missões no COB é justamente mostrar para o mercado que a junção de todas essas modalidades olímpicas tem, talvez até hoje, desse lado da mesa, mais valor e mais entrega do que essa única modalidade que o mercado costuma olhar e investir. Até porque estamos falando de consumidores, de fãs, de praticantes com diversos perfis, e a Sporteca trabalha numa dessas, né, verticais aí de engajamento, né, de falar com esse público consumidor. Direto do campus de inovação aqui no estúdio, sinta-se à vontade, você que está na escuta, e você, Gustavo, porque o papo é muito produtivo. Vamos começar com uma boa notícia, falando dos jogos, né? No recém-último dia 26 de julho, uma data marcante, 2 anos para Paris, e, ao mesmo tempo, um desafio do marketing. Você tem uma estratégia, né, para atrair as novas marcas, para entregar para aquelas que já estão olhando para esse fã com esses diversos recortes, né, entre crianças e adolescentes, o público adulto e, claro, fazendo a conexão com os atletas que são os protagonistas. Mas Paris quer engajar, Paris quer conversar com esse cliente, Paris quer falar com esse fã, e é um trabalho de construção também nesse sentido, né? Quero saber a tua estratégia aí nesse recém-lançado momento. Não, sem dúvida. Acho que Paris tem talvez o que a gente pode falar hoje de benefício, que foi um grande problema, é o primeiro Jogos pós-pandemia, e acho que é o reencontro desses atletas, né, o reencontro dessa atmosfera de capital do mundo naquele momento com os fãs do esporte. E Paris está se preparando muito bem para isso. Ele tem 2 conceitos, acho que muito adequados ao que é o olimpismo e à pauta atual da sociedade, que é a sustentabilidade. Então, eles vão realmente explorar as paisagens, as famosas paisagens urbanas para as modalidades, e eles vão fazer os primeiros jogos da igualdade. Então, obrigatoriamente, 50% dos atletas masculinos, 50% feminino. E coisas que eles já lançaram, né, já divulgaram, e que a gente também divulgou no último dia 26, como, por exemplo, a cerimônia de abertura para 600 mil pessoas. E aí todo mundo pensa, mas qual estádio que consegue comportar 600 mil pessoas numa abertura? Né? Não vai ser num estádio, vai ser no Rio Sena, cada delegação em uma embarcação, e toda a apresentação, né, cultural que marca uma cerimônia de abertura acontecendo ali também às margens do rio. Então, realmente, acho que eles estão aproveitando esse momento para se conectar, para se reconectar com o fã global de esporte, e que o brasileiro, ao contrário do que a gente também acha que o brasileiro só gosta de futebol, o brasileiro não se engaja, não se conecta com outras modalidades. Acho que Tóquio já trouxe um pouco alguns números que a gente consegue enxergar hoje, dados de pesquisa pós-jogos e dados de audiência, né, do próprio Grupo Globo, que foi o detentor dos direitos de transmissão, que dizem exatamente o contrário do que esse mito que a gente carrega.
Então, aí o passo é o seguinte, entender como que vocês vão trabalhar, né? A notícia boa também é que o COB apresenta números consistentes, né? Você vai dar aí, já são mais de 5 milhões, considerando redes sociais, e tem a plataforma de streaming, que foi um dos grandes saltos do COB, né, recentemente, para ter o seu próprio canal, o Canal Olímpico do Brasil, na EN Sports, que já também manobra outros canais do esporte. Então, isso à parte, eu quero entender esses dois produtos, porque tem muito a ver com o que a gente está falando, né? Inovação, Herbeta, quando o COB trouxe esse canal e agora trabalhando as redes, são duas formas de dialogar com esse fã, consequentemente, de trazer essas marcas, né? Exatamente. Quando a gente fala de ciclo olímpico, o pessoal na área de esportes do COB já está envolvida com Paris até mesmo antes de Tóquio. Né? O time super preparado, experiente. Eu tive uma surpresa agradabilíssima ao entrar no COB e conhecer o time que o Rogério Sampaio, que é o diretor-geral, e o presidente Paulo Vanderlei possuem, né? Lideram. É um time extremamente capacitado e com uma entrega já de outros jogos, o que deixa eles com os objetivos deles de performance, que é a atividade fim, a missão do COB, preocupados, mas trabalhando em prol disso. E o nosso lado, o lado do marketing, o lado da comunicação, né, tem o meu par, que é o diretor de comunicação, que é o Paulo Conde, que lidera essas áreas de rede social, o próprio canal olímpico, e a gente agora vai fazer um trabalho em conjunto. A nossa ideia, nosso ciclo começa na virada do ano, a partir de janeiro de 2023. Por que janeiro de 2023? A gente acredita que esse ano é um ano ainda que tem um protagonismo do futebol e da Copa do Mundo. Verdade. E a partir de janeiro, o próximo grande evento, né, além do Mundial Feminino de Futebol, são os Jogos Olímpicos de Paris, que é o nosso ápice, mas a gente tem todo um trabalho de engajamento do fã, de um novo ecossistema que a gente está construindo, muito fundamentado no nível de engajamento que a gente já atingiu nas redes sociais. Hoje o COB é o segundo comitê, dentre os 206 comitês filiados à NOC, que faz essa leitura, afere isso, e a gente fala, a gente posta, a gente conversa numa língua não universal, que é o português. O primeiro comitê é o americano, que fala inglês, e o terceiro, atrás da gente, é o britânico, que fala inglês, línguas universais. E a gente tem como uma estratégia, a gente está remodelando um pouco o formato do canal olímpico, né, do Brasil. Hoje o canal olímpico do Brasil teve um crescimento já de 20% esse ano, atingimos 210 mil fãs do esporte cadastrados. Hoje o COB compra direitos de transmissão, o COB vai ser o canal olímpico, a emissora exclusiva dos Jogos Sul-Americanos, que acontece esse ano, que é mais uma missão preparatória para Paris. Sim, verdade. O COB vai passar os Jogos Pan-Americanos no ano que vem, também exclusivo no streaming. A gente passamos recentemente o Pan-Americano de Ginástica, o nosso sinal, nossa produção foi para o Grupo Globo, passou no Esporte Espetacular, passou no Sport TV, passamos o Grand Prix Internacional de Boxe, passamos o Troféu Maria Lenk, Troféu Brasil de Atletismo. Então a gente está construindo uma grade com olhar de TV, construindo uma grade de conteúdo para conectar cada vez mais com o fã de esporte. E aí, quando a gente pensa em inovação, né, eu acho que foi um baita salto, eu falei no início, por conta disso, de permitir o acesso a esse conteúdo que até então era restrito, né? Você mesmo deu entrevistas recentes falando sobre isso, a oportunidade desse público. E aí eu queria que você dissesse um pouco também esse recorte do público quando a gente fala de fã, né? É um fã que só consome os produtos COB, né, os produtos esportivos, ele é praticante. Que recorte aqui, que olhar sobre ele e a importância de conectar com os atletas que, no fim, evidentemente, são os protagonistas, né? Quem faz o show acontecer, mas dialoga porque o praticante está ali, né? Também. Então, ele está consumindo. Então, ver o atleta e se aproximar também é um círculo muito mais virtuoso nesse sentido, né? Não, sem dúvida. A gente discute internamente. Acho que o canal ele tem duas frentes muito claras para a gente. Uma é dar acesso às pessoas para assistirem aquilo que elas não teriam se a gente não tivesse transmitido. Sim. E a gente está falando de provas tradicionais do calendário esportivo brasileiro, o Troféu Maria Lenk e o Troféu Brasil de Atletismo. A única forma do familiar, do amigo, do praticante da modalidade, mas que não tem ainda índice para participar da prova, para competir, acompanhar esses eventos é através do canal, do nosso canal. E ele tem um viés também de engajamento com o fã,
de esporte, independente da modalidade, e o principal dado que comprova isso é o tempo de tela. Não tem legal. dispersão. Quando a gente vê uma transmissão de qualquer modalidade, incluindo o futebol, numa emissora tradicional, é óbvio que tem uma dispersão. É óbvio que tem a televisão ligada e a pessoa conectada em outra coisa ou fazendo uma outra coisa. Ali o tempo de tela é gigante quando a gente compara com o tempo de tela normal, porque realmente é o fã daquela modalidade assistindo aquela modalidade no único lugar que ele consegue assistir hoje. Pois é, e aí como é que isso se dá com as marcas, né? Quando a gente pensa assim na estratégia comercial, né? Que a gente está falando um pouco desse business, né? De que maneira, nesse caso, vocês trouxeram um produto inovador, quais são os entregáveis para essas marcas, considerando o canal de streaming e olhando também para esse ambiente de redes sociais, que a gente comentou aqui, né? Com mais de 5 milhões nos diferentes perfis, né? E como é que isso converte para vocês e, evidentemente, para os negócios das marcas que estão ou que virão, né? Então, a gente divulgou isso no último dia 26. A gente criou um pacote, a gente está chamando um programa de patrocínio Cobe Mais, Legal. que é um programa que agrega na mesma entrega para as marcas, sejam as marcas que hoje já são parceiras, sejam as marcas que fazem parte do programa Top Coi, que são as marcas globais que também têm uma entrega nos seus países, nos seus principais mercados, e seja as marcas que a gente está prospectando. Nesse programa, a gente agrega todas as iniciativas, e o COB tem várias que o mercado até agora desconhecia, iniciativas para públicos diferentes. Para criança, tem um projeto Transforma, de inclusão social, de iniciação à modalidade esportiva, de conteúdo programático das disciplinas tradicionais, trazendo valores do olimpismo. Para o jovem, tem os Jogos da Juventude. Os Jogos da Juventude foi uma das minhas primeiras boas surpresas quando eu cheguei no COB. É um evento que está na 21ª edição, acontece em setembro, esse ano, em Aracaju. São 2 milhões de jovens de 15 a 17 anos impactados em todo o processo seletivo até os jogos mesmo. É uma mini Olimpíadas, são 14 ou 15 modalidades, 5 mil atletas disputando, cada um representando o seu estado. Então traz aquela história da rivalidade, Rio e São Paulo, Bahia e Pernambuco, Rio Grande do Sul, uma vez por ano. Então, o mercado que marca hoje não quer falar com 2 milhões de jovens de 15 a 17 anos. Então, esse é a iniciativa do COB para o público jovem. Para o mercado esportivo em si, o IOB, Instituto Olímpico Brasileiro, são diversos cursos, enfrentamento ao racismo. Todos os atletas do time Brasil são obrigados a fazer os cursos para irem para qualquer missão internacional. Enfrentamento ao racismo, assédio, enfrentamento ao assédio, capacitação. Então, tem programas que cuidam do jovem atleta que está começando, que tipo de informação ele precisa ter, que tipo de preparo financeiro, como se posicionar com a mídia. Tem programas voltados para o atleta em transição de carreira. Vou me aposentar, o que eu faço agora? Então, já foram mais de 20 mil pessoas capacitadas no IOB. Tem o Hall da Fama, para aquele público mais sênior, para a gente valorizar e sempre lembrar das lendas que fizeram a história do esporte olímpico brasileiro. Tem o Prêmio Olímpico Brasileiro, todo ano, uma vez por ano, o nosso Oscar, ali transmitido pela Sport TV, que a gente premia e engaja os fãs a participarem, escolhendo atletas pelas redes sociais. Tem realmente um ecossistema muito claro, fora o que aí a gente põe no entorno, que são as ferramentas de engajamento, o canal e as redes sociais. Então, esse programa, esse pacote, a gente está oferecendo para o mercado desde o lançamento, no último dia 26 de julho, porque a gente acredita que ele entrega todos os objetivos que uma marca pode ter ao se associar a uma entidade esportiva: visibilidade, engajamento, conversão, relacionamento e experiência. E aí você vai conversando com esse cliente, com esse consumidor, durante a jornada dele também, cada vez mais, né, de acesso a esses produtos e serviços. Eu queria que você fizesse só um comparativo, porque você vem do mercado de futebol, né, passou pelo marketing do Corinthians, por exemplo. A gente está aqui no campo de inovação da Sportec, que lida diariamente, respira, né, fazendo hoje os aplicativos dos clubes, né, por meio da OneFan, enfim. E a gente falando do esporte olímpico como consumo, é o futebol também, né, embora tenha outras características, inclusive, né, taticamente falando, por idade e tal. Mas, assim, o que diferencia para você hoje esses entregáveis, né? Quando você olha para o futebol e olha para o esporte olímpico como plataforma de negócio?
Acho que esse é o grande desafio, porque o futebol tem a presença e o ponto de contato diário com o fã. Não por causa da seleção brasileira, que emociona, que se conecta, que todo mundo se engaja com ela, mas por causa dos clubes. Então, diariamente, né, ou 2, 3 vezes até por semana, de alguma forma você é impactado pelo futebol, que, como você bem disse, também é uma modalidade olímpica, né, também está presente ali no programa olímpico e também faz parte do trabalho do COB, mas no dia a dia tem essa conexão que nenhuma modalidade olímpica hoje consegue, né, suprir ou sequer chegar perto desse nível de engajamento. O que a gente acredita, o que a gente quer mudar um pouco, o COB, ele não tem um programa, ele não tem um plano de marketing que só vai se conectar com o fã do esporte de 4 em 4 anos. Ao contrário do que todo mundo pensa, né, e todas as iniciativas que eu falei, o COB se conecta diariamente com o fã. A gente só precisa mostrar isso, a gente só precisa propagar isso. As últimas 3 semanas, acho que 3 ou 4 semanas, a gente teve uma série de resultados que foram amplamente veiculados. Vitórias no Mundial de Atletismo, Pan-Americano de Ginástica, Grand Prix de Boxe, o tiro com arco, uma série de modalidades olímpicas que foram amplamente divulgadas. Quando a gente junta tudo isso, quando a gente integra tudo isso em um pacote só, a gente começa a ter relevância. De novo, não querendo se comparar ao dia a dia dos clubes, Sim, claro. mas quando a gente olha para a junção das seleções brasileiras de cada modalidade que forma o time Brasil, a gente tem relevância. Até porque, né, Herbeto, eu brinco, eu falo que o esporte olímpico está em cada canto, em cada coração de quem se movimenta, né? A pessoa que caminha, que corre, que joga o seu basquete no parque ou na praça, né? Que vai nadar, que vai para águas abertas. Olha o que cresceu essa modalidade com a Ana Marcela gigante, né? Campeã olímpica, campeã mundial, enfim. Então, é um dos esportes que mais cresceram, né? Falando dos esportes aquáticos, por exemplo, você tem ali uma infinidade de praticantes no Brasil inteiro, né? Isso movimenta o mercado, que são mais provas, mais produtos e serviços, né? Pensando em tecnologia e inovação, que é um dos nossos recortes aqui, né? Como é que do alto rendimento isso vai para o perfil de consumo no dia a dia. Então, o Olimpo está aí, né? Diariamente. A gente precisa trabalhar, né? Eu, particularmente, venho desse nicho, né? Fui atleta, sou da área, me especializei, então eu fico assim encantada, né? Conversando com você, porque é isso, tem muitas entregas, né? Ou há muitas formas de fazer negócio, de girar esse ecossistema e, evidentemente, pensando na ponta, que é o fã, o praticante e o atleta. E queria voltar um ponto aqui com você comentou do Mundial recente, aí em julho, de atletismo, e a Puma recentemente voltou, né? E eu fui velocista e minha sapatilha tem 20 anos, né? E falando de inovação e tecnologia nos produtos, o quanto dentro do esporte de alto rendimento, que vocês também olham para isso, né? Orienta o mercado consumidor, né? A gente sabe, por exemplo, a Fórmula 1 é um case nesse sentido. Como é que é no esporte olímpico e também é um ativo para vocês, né? Não, sem dúvida, a gente estava falando sobre o futebol e os esportes olímpicos e você praticou, né, durante bastante tempo um deles. A gente tem uma coisa no COB e no olimpismo de maneira geral que nos difere muito do futebol. O futebol tem a visibilidade, o futebol tem um investimento, mas é aquilo, né? Os números são superlativos, são grandiosos, mas termina ali. Acho que o olimpismo ele é muito mais do que a gente brinca um pensamento de autoajuda, é muito mais uma filosofia esportiva, uma filosofia de vida, né? E o olimpismo hoje ele pauta muito do que a sociedade cobra e espera, né? Em termos de valores éticos, o esporte ao serviço da humanidade, esporte e educação integrados, né? O Barão que inventou tudo isso, né? O Pierre de Coubertin, ele era um pedagogo. Então, ele prezava por essa união entre educação e esporte. A história do importante é competir. A gente vê no time de futebol, se eu chego em segundo lugar, invadiram o centro de treinamento para bater e ameaçar os jogadores. Se eu chego nos Jogos Olímpicos por um atleta olímpico, já é a grande vitória, né, da carreira do atleta. Se eu ganho uma medalha, o terceiro lugar é tão comemorado quanto o primeiro. Então, acho que o COB tem de diferente também em relação ao que o mercado está acostumado e que acho que foi muito pouco difundido e discutido, são valores. Realmente tem um programa de entrega para as marcas que tem valor, tem propósito, tem causa.
E aí, respondendo a sua última pergunta sobre a própria volta da Puma, eu acho que, sim, os atletas e as grandes marcas que visam alta performance, eles usam, né, esse momento, se não para entregar para o público final algo igual em termos de tecnologia, de equipamento, mas que uma tendência. Né? Acho que as grandes marcas esportivas já fazem isso há muito tempo. Sim. Quando a gente olha para cada modalidade, os equipamentos esportivos que atendem essas modalidades já fazem isso. Né? Então a gente vê modalidades até que não são olímpicas, mas que um dia eu torço até para que sejam, como o beach tênis. Tirou as palavras da minha boca, que hoje é uma febre. Você tomar uma aguinha. Hoje é uma febre, né? A gente tropeça em quadras de beach tênis. Você vê o quanto as empresas que trabalham com beach tênis, né? Algumas marcas, a Mormai, uma marca brasileira, a própria Adidas, o quanto eles trabalham em equipamentos para o público final. Então, os grandes atletas que disputam o circuito mundial, o circuito brasileiro, usam, mas já tem uma entrega voltada para o público final. E aí esse trabalho também de fazer com que os ídolos sejam cada vez mais conhecidos, né? Porque quando a gente fala de esporte olímpico, no nosso meio, e evidentemente os fãs, a gente tem alguns mais ou menos conhecidos, né? Nós vimos o Alisson dos Santos aí no atletismo, o que conquistou, né? O próprio Paulo André, né? Que participou do BBB, enfim, que bom, né? Porque o atletismo ganhou mais visibilidade ainda. É uma das confederações que acho que também é um case, né? De gestão, de trabalho de marca e dos atletas. E isso faz com que o praticante queira consumir aqueles produtos, né? Eu falei da Puma especificamente porque eu fui fazer o teste do tênis de performance, o Deviate, e realmente você sente a diferença. E aí, quando isso é transportado para quem usa, né? E estava lá, evidentemente, um grupo de corredores de rua, né? As pessoas não têm muito contato com o atletismo porque requer equipamentos, né? E, obviamente, o espaço para isso. Mas você vê que aí essa conexão fica muito mais clara. Poxa, o tênis e tal, mas aí eles conhecem os ídolos, os atletas, né, os ídolos olímpicos, a maior parte deles que estão na gestão foram atletas, né, exemplo do Vlamir, do Edson, enfim. E eu acho que isso vai fazendo com que o ecossistema se fortaleça, né? Como a gente tem no nível internacional, o Federer, eu quero jogar com a raquete que o Federer joga, né? Eu quero vestir o óculos que o fulano, o maiô, tá. Acho que esse é um momento da gente trabalhar isso também, né? E pensando, e aí as marcas vão cada vez mais querer desenvolver tecnologicamente falando, né, os produtos. E acho que a cabeça de vocês já está sempre pensando nessa inovação, porque é uma frente, uma forma de ser também, né, Herbeta? E aí eu te pergunto, o que é inovação para você no esporte, né? Juntando essa conversa aqui. É uma pergunta difícil de responder. Acho que é muita coisa, né? Acho que é muita coisa. Inovação. A inovação, a gente pode falar de engajamento do fã, de ferramentas como, né, a própria Sportec, o OneFan, fornecem para o mercado, né? Como eu posso cuidar do meu fã, entender o meu fã, né? Quando a gente fala de leitura de base de dados, é fundamental eu saber né, as informações básicas dele para poder prover uma solução que tenha mais a ver, tenha mais apelo para ele. Né? A gente pensa nesse público jovem, hoje, mais até indo mais longe dessas novas gerações, é totalmente digital, smartphone. A gente precisa entender que tipo de evento, que tipo de modalidade esportiva eles se conectam, de que forma, por quanto tempo, qual a faixa etária, qual o gênero, que tipo de inserção comercial eu posso colocar que não interrompa a experiência dele, mas que agregue na experiência dele, que tipo de facilidade eu posso entregar para ele consumir algum produto, né? Mas não consumir por consumir. Sim. A gente está falando de propósito, a gente está falando de atleta, e hoje tem uma lista de atletas olímpicos que, desde Tóquio, né, começaram a se relacionar de uma maneira diferenciada com esse público. São heróis, a Ana Marcela, o Alisson, o Ítalo, o próprio Gabriel Medina, a Raíssa, né? A Rebeca, o Darlan. Né, tem uma série, o Paulo André, né, da forma como ele se conectou, sim, a coragem que ele teve para tomar essa decisão, né, até em detrimento da preparação dele esportiva. Verdade. Então, acho que hoje a gente tem uma conjunção de fatores que ajudam e favorecem muito, além de resgatar esses valores do olimpismo, para mostrar para o público final, para esse fã do esporte. A gente vai falar de campanha o ano que vem, de campanha para se conectar com esse público no dia a dia, olhar diferente e olhar especial para esse público jovem, que a gente enxerga nas pesquisas
que está um pouquinho cansado, sem falar mal do futebol, mas falando um pouquinho, está um pouquinho cansado do modelo, da forma, de como é a conexão, né? Mesmo com todos os benefícios tecnológicos que a própria Sporteca oferece, mas tem modalidades como surf, skate, o breaking é a novidade, que é um movimento social, é a novidade em Paris, o próprio basquete 3 contra 3, tiveram modalidades clássicas como o judô, que fizeram a competição por equipe, a natação, o atletismo. Então, todos estão se adequando justamente para rejuvenescer o programa e para impactar esse target. E a inovação sem conseguir responder a tua pergunta diretamente, mas inovação é isso. É complexo, né? É pensar em toda a cadeia isso, e de uma forma diferente de se conectar com o fã, com o público final. Porque, de novo, você vem, né, desse mercado do futebol, então fica muito fácil analisar e olhar hoje para o Olímpico, né, com essa cabeça e de como isso está sendo transformado no dia a dia. E também as marcas que são do core esportivo, né, que tem no seu DNA o esporte, e as que têm outras áreas de negócio, eu queria também que você completasse aqui para quem vocês estão olhando, né, que não são essencialmente do esporte, mas se conectam justamente pelos valores, e porque, de certa maneira, para todas as companhias e cada vez mais, essa questão de saúde, bem-estar, das práticas de ESG, né, de toda a parte aí de ambiente social e governança, vão reger, né? Obviamente que tem uma parte ainda de discurso, mas vão reger os negócios cada vez mais. E quando a gente fala de prática esportiva, a gente está falando de conservação ambiental também, né? O tempo todo, sem um bom ambiente, né? Um environment, não só, evidentemente, dos esportes aquáticos, mas assim, é fundamental. E isso é modelo de negócio. Então, separando também essas marcas que vocês estão olhando, que são do core esportivo e que não são, mas se conectam. A gente está olhando para todas as categorias que a gente pode trabalhar no Brasil, porque existem bloqueios internacionais desse programa do Top COI, que é um programa sensacional, construiu, fundamentou, né, desde Michael Payne, ali na década de 80, fundamentou o olimpismo, né, os valores. Eles souberam, hoje, a gente olha para os Jogos Olímpicos, não tem marca. Aí tem aquele mito de que as marcas não podem fazer nada durante os Jogos. Podem fazer, nas suas bases, né, conectadas aos seus comitês locais, e as globais podem fazer as ativações. A gente está olhando para todas as categorias, como telefonia, farma, companhia aérea, varejo, alimentos, todas as categorias que a gente pode trabalhar. Marcas top of mind, que são as marcas justamente que construíram esse movimento e que hoje apoiam o COI globalmente. A gente tem na nossa apresentação uma parte que fala exatamente o que você colocou. O COB é ESG e foi uma surpresa assim, gigantesca para mim, principalmente comparando com o cenário do futebol que eu encontrei quando eu saí, né, larguei a minha carreira publicitária, saí da DM9 e assumi o marketing do Corinthians. Hoje, a parte de governança é assim, extremamente importante. Acho que é o principal pilar da gestão do presidente. A gente está cansado de se deparar e ouvir os problemas que aconteciam, né, até a gestão anterior. Hoje o COB é uma entidade privada que recebe recurso público, né, que vem das loterias da Caixa, né, um percentual de todas as apostas nos jogos da Caixa vem para o COB administrar. E o COB criou um programa chamado GET, Gestão e Transparência, que justamente avalia e obriga com que todas as confederações olímpicas sigam, né, um regimento, um regramento de transparência. Sim. Tudo, absolutamente tudo que acontece dentro do COB, que se utiliza desse dinheiro público, é auditado pelo TCU, pelo CGU, é extremamente presente toda a parte de governança. O COB é sustentável, os Jogos da Juventude, a edição desse ano, 100% carbono free. A gente fez uma parceria com uma empresa que a gente vai divulgar em breve, justamente com essa preocupação. Toda essa parte dos valores éticos do olimpismo, os programas de inclusão social, o Transforma e o OB, que o COB tem como principais iniciativas, também se adequam, né, aos princípios do ESG. Enfim, eu me deparei ali com um cenário que eu não esperava, por desconhecer,
por fazer parte só do futebol, por achar e ter aqueles mitos, o fã só se conecta de 4 em 4 anos, como eu fazia, eu só vou conhecer a Rebeca na hora que ela estiver disputando a medalha, porque se ela não estiver disputando a medalha, eu nem vou me conectar, né, com a história, né, que são histórias super bacanas, né, super adequadas ao que o brasileiro, né, ao que o fã de esporte espera. E eu era um fã de futebol que trabalhava na indústria do futebol e não conhecia nada disso. E falar de ESG há 10 anos atrás era muito complicado. Hoje eu tenho certeza que o COB é ESG, e isso é uma das entregas que a gente tem para se conectar com as marcas que têm interesse em fazer essa associação. Muito bom, ficaríamos aqui mais tempo, mas vou aproveitar para chamar o nosso ouvinte, né, o nosso espectador, para se inscrever, se ainda não se inscreveu no Canal Olímpico do Brasil, né, o Canal Olímpico do COB, o streaming. Faz aí a sua propaganda aí para chamar, porque é uma plataforma de inovação e tecnologia, né? Muito bom. Convido todos os fãs de esporte, de todas as modalidades, incluindo o futebol, que é uma modalidade olímpica, a se conectarem com o COB em todas as suas iniciativas, seja nas redes sociais, no conteúdo do dia a dia, em qualquer uma das plataformas que a gente está presente, principalmente no Canal Olímpico do Brasil, onde a gente vai trazer novidades de conteúdo que não são só as transmissões. Dá para falar alguma? Sim? Alguns documentários. No app, dá para falar alguma? Alguns documentários. Olha eu apertando. Podemos falar uma que a gente vai lançar em breve. No app, né? Que é um documentário da carreira do Bernardinho. Olha só, que bom. A gente vai trabalhar nessa linha das grandes plataformas de streaming global, Maravilha. que a gente sabe que se conecta com o fã, de diferentes modalidades. Então, convido todos a se cadastrarem. É free, né, gratuito, justamente porque a gente tem esse propósito de entregar conteúdo, entregar acesso a essas modalidades para todos os fãs de esporte do Brasil. Muito bem, então você já deve ter baixado a essa altura aí o aplicativo e a gente, evidentemente, vai continuar essa conversa aí com as redes sociais, divulgando o nosso papo. Você é sempre bem-vindo, vai voltar muito até Paris, espero. Gustavo Herbeta, diretor de marketing do Comitê Olímpico do Brasil, o COB. Muito legal, obrigada, viu? Vou puxar só uma coisinha aqui rápido, só para você se despedir. Você pratica algum esporte? Claro, aí, o esporte viu que eu tá vou... Primeiro eu agradeço pelo espaço, pelo tempo. Eu vou aproveitar todos os espaços, todos os canais, principalmente esses canais que falam com o mercado anunciante e que, de certa forma, falam com o fã de esporte também, justamente para bater na tecla que nós não somos uma entidade que se conecta ou que quer se conectar com o fã de 4 em 4 anos nos Jogos Olímpicos. É muito maior do que isso. Eu pratico uma modalidade que não é olímpica, mas faz parte do Beach Games, que é uma missão que a primeira edição foi em 2019 em Abu Dhabi, a próxima vai ser na Indonésia o ano que vem. O time do Brasil vai disputar, ficou em segundo lugar, perdeu para a Espanha em 2019. Beach Soccer, tem uma parte de stand-up paddle, tem uma série de modalidades e a que eu pratico, que é o beach tênis. Mas aí, ó, chama acesa, é isso que importa, né? O espírito olímpico está dentro. Obrigada, Gustavo, até breve. Obrigado. A gente agradece a você pela companhia, pela audiência, lembrando que temos um encontro marcado toda semana, toda terça-feira, Sporteca Talks, tecnologia e inovação no esporte, aqui, direto do estúdio no campus de inovação. Fica o convite para você vir nos conhecer também e a gente te espera na próxima semana com mais um episódio e um convidado especial. Obrigada, um beijo para você. Tchau, tchau.